Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Célia, diretora da Circana, e eu tô aqui com o João Nagano. O João é um mago dos jogos e quebra-cabeças, ele sabe tudo, absolutamente tudo desse mercado, tá? No Brasil e no mundo. Oi, João, Oi, tudo bem, Célia? Um tudo e prazer estar com você? vocês aqui nesse podcast. Eu acho que você exagerou um pouco, mas vamos lá, né? Não exagerei nada. Tudo que você precisa saber, você pergunta para o João, que ele conhece. Bom, João, vamos começar. A Grow é uma empresa com mais de 50 anos de história e ela foi lançada com o famoso War, né? Eu sei que você trabalha há várias décadas nessa empresa maravilhosa. E eu queria que você se apresentasse a Grow. Qual que é o propósito dela? Legal. Então, eu comecei a trabalhar realmente na década de 80, né? Então, você tem razão, são várias décadas trabalhando lá. E o meu, vai, minha história começou com um trabalho em desenvolvimento de produtos, né? E depois eu fui migrando para marketing, para negócios, né? E hoje eu tenho uma responsabilidade em várias áreas, né, na Grow, desde a escolha dos novos produtos até o desenvolvimento e inclusive envolvendo um pouco com a área de redes sociais. A Grow foi fundada em 1972 e o primeiro produto foi o War. E a grande diferença do War para os produtos, os jogos da época, é que havia um balanço entre estratégia e sorte, né? A maior parte dos jogos naquela época era só baseada em sorte. E o sucesso foi imediato, né? Desde o primeiro ano, que foi lançado o War, e na sequência vários jogos foram lançados de grande sucesso. E hoje a gente tem um portfólio aí bem grande, são quase 300 produtos, mas a gente agregou ao longo dos anos não só os jogos, mas quebra-cabeças, né? Tanto para criança para adultos, jogos também tanto crianças e adultos, e os kits. Legal, João. E aí, qual é esse desafio? Porque com um portfólio de 300 jogos, né, e todo o sucesso que vocês têm, vocês estão entre as duas, três empresas líderes do mercado, né, de jogos e quebra-cabeças. Qual é o desafio de vender jogo e quebra-cabeça num ambiente tão digital como o nosso hoje, do mundo, né? Olha, é um desafio, mas por outro lado, para quem tem produtos como os nossos, que tem conteúdo, que são jogos que você, quando abre, você não se decepciona, porque a gente concebe dentro do. Aliás, eu nem comentei na pergunta anterior, mas o propósito da Grow é crescemos inspirando encontros, Ó, que lindo. né? E isso faz com que a gente trabalhe sempre para promover esse encontro das pessoas, pai com filho, né, das famílias, ou mesmo dos jovens, né, dos amigos. E isso faz com que a gente coloque muita emoção dentro dos nossos produtos e a gente tentando promover esses encontros. No caso dos jogos aí que você está comentando, como que se a gente se beneficia, se a gente compete, se é um desafio ou não. No final das contas, eu acho que a máxima isso tudo se complementa, né? Não é nada exclusivo, não é só videogame, não é só jogo de cartonado como é o nosso, é, tudo tem o seu tempo e seu espaço na vida, né? Entendi. E isso vale para as crianças e para os adultos também. Então você acha que essa digitalização do consumo ela convive bem com o aspecto analógico do jogo? Exatamente. Eu acho que o que acaba acontecendo, principalmente como eu comentei, quando a gente tem um jogo que tem um bom conteúdo, um bom conceito, na hora que você tem as redes sociais para comunicar o que o jogo é, a gente acaba tendo mais sucesso. Então, não é um concorrente, no final é um aliado. Porque antigamente, para você fazer a propaganda de um produto, de um jogo, você tinha que ir para a televisão. E a televisão é caríssima. Caríssimo. E o jogo, muitas vezes, não dava retorno, porque com a mídia muito cara, você não conseguia fazer a comunicação. E hoje as redes sociais te dão condições, primeiro, de comunicar o que o produto faz, qual o conceito do produto, e principalmente dirigir a comunicação corretamente, porque é uma coisa interativa, né? A mídia hoje é muito erro e acerto, por um lado,
e você consegue direcionar as campanhas de acordo com o seu público-alvo, de acordo com o objetivo da campanha. Sensacional. E me fala uma coisa, João, eu sei que você é uma pessoa muito envolvida, um profissional muito envolvido com a iniciativa da Brinq, né? Você poderia contar para a gente um pouco mais do que se trata e quais são os temas que vocês abordam? Acho que não por coincidência, né? Porque já fizemos 2 campanhas em 2024 e 2025 e agora estão começando o terceiro ano de campanha, que é a da valorização dos brinquedos dentro do cenário, né, da sociedade brasileira, porque a gente sabe que ao longo dos anos, né, com as dificuldades que o mercado enfrenta, tanto a concorrência dos produtos importados, né, a importação dos produtos chineses, o mercado tem se enfraquecido. Isso fez com que as empresas não conseguissem mais investir o volume de verba que tinham no passado para falar dos brinquedos. E isso fez com que o brinquedo perdesse relevância no seio da família e da sociedade brasileira. E o que a gente está tentando fazer é resgatar isso. O brinquedo, como todo mundo sabe, é muito importante na formação da criança. Nós acreditamos firmemente que o brinquedo contribui para a formação de pessoas melhores. Sim. E com o brinquedo, nada melhor que o brinquedo para ser uma ferramenta de aproximação entre os pais e as crianças, né? E mesmo entre as crianças, né? Na socialização, e tem vários estudos, e isso é notório, que é a importância do brinquedo para a sociedade. E é isso que a gente pretende resgatar com essas campanhas. Interessantíssimo. E, inclusive, tá celebrando um ano, né, um pouquinho mais de um ano, da lei da proibição dos celulares nas escolas, né, para efeitos não didáticos. E isso é uma grande oportunidade, mas demora tempo ainda para um novo comportamento se estabelecer, né? Como vocês têm abordado esse tema? Olha, primeiro que acho que é uma decisão acertadíssima, né? Isso já era um pedido, uma solicitação aí do nosso setor, né, perante as autoridades, porque é uma coisa incontrolável, né? Na hora que você pode entrar com o celular, é incontrolável, né, a ação das crianças com o celular. É impossível controlar. E eu acho que a proibição veio na hora certa, né? E a gente tem uma expectativa muito grande. Isso já está trazendo resultados? Resultados. E eu vou dar um exemplo próximo nosso, dentro da empresa. Um dos nossos diretores tem um filho numa escola, né, de classe alta, né? E que a proibição levou o quê? Os jovens que nunca tinham jogado começaram a jogar. Sensacional. E isso faz parte, eu acho que, de um processo que deve se espalhar, né? E inclusive, até fazendo esse comentário aí, os jogos que eles estavam jogando muitas vezes não eram da Grow. Né? E o diretor falou assim, pô, como não? Não, tem que ser da Grow, né? Na escola do meu filho não tem... Tem que ser aí da nós Grow. fizemos contato com a escola e hoje a escola tem vários jogos da Grow e isso, assim, é uma via de mão dupla, né? Eles estão nos ajudando, é verdade, mas eu acredito que a gente tem condições no ambiente escolar de ajudar também na formação das crianças, dos jovens, né? Então é uma coisa muito positiva e eu acredito que isso vai, apesar de ser uma coisa de longo prazo, ela já é positiva hoje. Sensacional, maravilhoso. Eu também compartilho da sua percepção. E nesse sentido, João, o que você traz de novidade? Você pode contar alguma novidade para a gente da Grow em 2026? Aqui a gente está num ambiente que é tudo sobre novidade, né? Então a gente tem hoje no nosso stand cerca de 80 lançamentos. 80? Né? 80? 80 lançamentos. E são dos mais diversos tipos de produtos. Desde quebra-cabeças, que são um dos nossos pontos mais fortes aí dentro do cenário do brinquedo no Brasil, né? A gente tem tanto quebra-cabeças para crianças quanto para adultos. E aí
a grande informação, o grande sucesso que está fazendo aqui é a linha de jogos e quebra-cabeças da Guerreiras do K-pop. Olha, K-pop. Foi Vocês conseguiram essa licença? Não foi fácil, Eu né? imagino. É uma licença muito concorrida, porém nós tivemos aí, através do relacionamento que nós temos, as parcerias que nós temos, inclusive com a Netflix, no caso, né? Conseguimos a propriedade e está sendo um sucesso. Nós já vendemos em fevereiro, daqui a pouco já vão ter outros itens em abril, maio e junho. Nossa, que maravilha, que maravilha. Agora, sobre o aspecto da questão das telas, né? Nós definitivamente nós não encaramos, né, como concorrentes a tela e os jogos. Inclusive, em alguns casos, né, nós temos um exemplo em que um produto usa realidade aumentada para ensinar, por exemplo, inglês. Tem um jogo que chama Pensando em Inglês. O jogo, você escaneia a cartela e o celular fala a pronúncia correta. É o primeiro jogo de inglês, né, é um jogo cartonado, que permite a criança aprender, né, a pronúncia correta. Então, isso é tudo... A gente tem vários exemplos de produtos que são complementares, usam a tecnologia para aumentar o valor do produto. Sensacional, é isso mesmo. João, a gente entende um pouco de brinquedos, né? E o segundo semestre ele é um pouco mais forte ainda do que o primeiro semestre. Isso é uma realidade também em jogos e quebra-cabeças? Menos, né? A gente sabe que a sazonalidade dos jogos e quebra-cabeças é menor do que o mercado, né? Em que a proporção muitas vezes chega a ser 20-80, né? Sim. Entre o primeiro e o segundo semestre, bonecas, enfim, essas linhas de produtos mais midiáticas, vamos dizer assim, os né? Sazonais total. Sazonais, muito sazonais. Mas os jogos eles têm um equilíbrio maior. É lógico que tem sazonalidade, mas ela é amenizada, 35, 65, né? Em alguns períodos, quando você tem, como é o caso desse ano, que a gente tem um grande sucesso já estreando no primeiro semestre, esse equilíbrio vai acontecer mais. O próprio lojista reconhece isso e começa a comprar já no Volta às Aulas. A nossa linha didática vai muito bem no Volta às Aulas, né? A gente tem uma linha que chama Brincando e Aprendendo, em que o primeiro trimestre já representa, né? E aí com reforço de guerreiras a coisa já deu tudo certo. Dentro do brinquedo hoje a gente vê também um crescimento forte do que a gente chama de micro-ocasiões, né? Então, assim como a Páscoa para as pelúcias, mas não só para as pelúcias, junho, né, o mês dos namorados, dos amigos, também para jogos. Depois o mês da Amazon Prime Day, que não é mais day, não é mais semana, é o mês inteiro da internet. Depois a famosa Black Friday. Como você administra e cria esse cronograma dessas micro-ocasiões, aproveitando outras datas que não têm uma tradição específica de brinquedo? Então, na medida do possível, o que nós temos são produtos direcionados para cada época do ano. E o que a gente tem feito aí, esse ano a gente pretende colocar em prática, é ter produtos para um primeiro trimestre, para o segundo trimestre e para o terceiro trimestre. A ideia é que o Natal seja uma consequência dos outros trimestres. Porque muitas vezes você lançar um produto que não tem uma relação direta com o período faz com que ele passe despercebido. Sim. Né? Imagina você lançar, por exemplo, um jogo didático em dezembro. Não vai dar certo. Então, o que nós fizemos? Nós escalonamos os lançamentos. Então, no primeiro trimestre tem produtos de valor agregado mais baixo, linha didática e alguns jogos ou quebra-cabeças, dependendo no caso, a gente tem uma propriedade forte, nós lançamos no primeiro trimestre. No segundo, a gente vai ter jogos com valor agregado maior e assim por diante. Né? E para a gente finalizar, João, como que você imagina que a Copa do Mundo vai ajudar ou não as vendas de brinquedos? Olha, essa é uma pergunta... É uma pergunta de um bilhão de dólares, essa aí é aquela que eu posso não ter a resposta, talvez ninguém tenha, mas assim, o que a gente sabe é que, de fato, vai afetar. E a gente tem o fenômeno dos álbuns de figurinhas, né, que na última Copa coincidiram com a Semana da Criança e praticamente
eliminaram, eu não diria, mas prejudicaram muito as Sim. vendas de brinquedos. Esse ano, pelo menos, está no período anterior, né, agora em junho, e isso faz com que os danos sejam menores. Porém, isso deve afetar, e apesar de, teoricamente, o brinquedo poder, né, surfar a onda, eu tenho dúvidas do quanto isso é realmente positivo para o mercado, né? Mas assim, dependendo da empresa, pode ser que alguém surfe mais e tenha mais sucesso e outros não. Nós não temos muitas boas experiências com Copa do Mundo. Então, a gente tenta passar incólume com essa situação. A gente vai nós temos produtos que são relacionados com futebol. A gente tem um trunfo seleções da Copa que já foi atualizado até a Copa passada, já tem 4 anos aí já, mas a gente não tem um investimento muito forte em coisas da Copa do Mundo. João, vou te fazer mais uma pergunta para a gente fechar. Acho que a gente tem mais um minutinho. Como você imagina que seja a evolução do brincar nos próximos 2 ou 3 anos? Num futuro bem próximo, considerando essa integração entre o digital e o analógico? Olha, essa também é uma ótima pergunta. Eu diria o seguinte, é lógico que todo o nosso trabalho de planejamento de produtos já está olhando não só para 2 anos, mas para 3, para 4, 5 anos na frente. E aproveitar a oportunidade é o nosso lema, né? Temos que ver quais são os problemas e tentar fazê-los, né, dos problemas virarem oportunidades. A questão do digital, no nosso planejamento, é aquela visão de ser complementar, né? E virar uma ferramenta para nosso marketing e, com isso, aumentar a nossa participação dentro do seio da família brasileira. E como a gente faz? Lançando jogos que sejam relevantes e que façam as pessoas interagirem mais, né? Então, e para nós, né, o ambiente digital é uma ferramenta. Então, é dessa forma que a gente pretende usar. Ser um instrumento para comunicar melhor e, com isso, fazer, do limão à limonada, né? A gente Total. Eu vou fazer mais uma pergunta, agora eu fiquei curiosa. E a inteligência artificial Nossa! dentro dos jogos e quebra-cabeças? Você viu, eu sei que você frequenta todas as feiras, todos os lançamentos internacionais. Você viu alguma coisa nesse sentido, especificamente para jogos e quebra-cabeças? Sim, e isso é uma discussão, e eu não estou com nosso catálogo aqui, mas a nossa capa do catálogo, ela tem uma mão segurando um lápis, né? E ela está desenhando, tem uns desenhos, né? Aí você vai perguntar, mas por quê? Né? Dentro, no texto, nós temos um manifesto nosso dizendo o seguinte, que a inteligência artificial nunca vai substituir a ação dos seres humanos, né, seres pensantes com espírito criativos com espírito crítico. Originais. Isso. E o que acontece é que a gente encara a inteligência artificial como uma ferramenta, assim como eu falei da mídia, né, das redes sociais, é uma ferramenta em que nós vamos exercitar o nosso poder de criatividade para criar valor. Então, só para dar um exemplo, todos os nossos produtos que nós utilizamos a inteligência artificial, está escrito produto desenvolvido com auxílio de inteligência artificial. Honesto, transparente. Todos os quebra-cabeças, se você olhar no verso, tem a imagem ou tem o produto e lá a gente explica que o produto foi desenvolvido com auxílio, mas isso, com auxílio, né? Nós temos designers, temos gente criando produtos e transformando humanos, né? Capazes, profissionais, e não é só isso. Todo o trabalho que precisa de ter espírito crítico, né? Nós trabalhamos dentro daquele propósito que eu expliquei. E isso faz com que o produto tenha conteúdo, tenha substância, né?
E o catálogo explica bem, inclusive se você tiver a oportunidade, por favor, leia o Vou, texto lá, que é bom. bem bacana, porque a gente já queria... E outra, que é uma coisa que eu comento com alguns, né? O uso da inteligência artificial causa, em alguns casos, uma certa repulsa, um certo... os consumidores, quando veem que a coisa é muito escancarada, isso aqui é inteligência artificial. A gente recebe comentários na internet, dizendo assim, eles nos elogiam, porque percebem que a gente usa A pouco. originalidade. E percebem, porque quando a gente usa, é uma parte do produto, é um jeito de fazer para dar mais valor para o produto. É como se fosse o super-herói vestindo uma capa, né? A inteligência artificial eu vejo como uma capa que a gente coloca para a gente potencializar um tema ou um poder nosso. Mas a capa sozinha não funciona. Exatamente. Eu acho muito bem colocado. A gente também entende dessa forma. Gente, olha, é um maior prazer falar com você, João. Adoro Obrigado. você. Muito obrigada por todo o conhecimento que você dividiu com a gente e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar sobre temas tão importantes. Obrigada. Obrigado, Sérgio.